Enquanto o mundo acompanha com apreensão a escalada de tensão no Oriente Médio, muita gente olha apenas para os confrontos, para os discursos inflamados e para o risco imediato de uma guerra maior. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda, silenciosa e estratégica acontecendo diante dos nossos olhos: a batalha pelo controle das rotas marítimas. E é justamente aí que o Brasil entra como uma peça muito maior do que muitos imaginam. Quando navios mercantes passam a ser ameaçados, quando o fluxo de petróleo sofre interrupções e quando regiões como o Estreito de Hormuz se tornam áreas de altíssimo risco, o impacto não fica restrito aos países diretamente envolvidos. O choque se espalha pelo planeta. Seguros encarecem, fretes sobem, prazos atrasam, cadeias logísticas entram em tensão. O preço da energia oscila, e o comércio global sente o golpe quase em tempo real. Foi exatamente isso que a reportagem mostrou ao destacar como o conflito no Oriente Médio escancara a fragilidade das rotas marítimas internacionais e recoloca o poder naval no centro do debate estratégico. Só que aqui está o ponto que muita gente ainda não percebeu. Para o Brasil, isso não é um tema distante. Não é uma conversa limitada a chanceleres, militares ou especialistas em geopolítica. Isso toca diretamente o coração da nossa economia, da nossa soberania e do nosso futuro. Porque o Brasil é um país profundamente dependente do mar. E em um mundo onde as rotas marítimas viram alvos, quem protege o seu mar, protege o seu destino. É nesse cenário que surge aquela que pode ser chamada de jogada de mestre brasileira. Transformar o Atlântico Sul, a Amazônia Azul e toda a nossa estrutura de defesa marítima em um escudo estratégico capaz de reduzir a vulnerabilidade do país diante das grandes crises internacionais. Não se trata de fantasia. Não se trata de bravata. Trata-se de visão estratégica, de presença naval, de investimento, de tecnologia e de soberania. Prepare-se, porque o que parece apenas uma crise do outro lado do mundo pode estar acelerando uma mudança histórica. A valorização do Brasil como potência marítima e como eixo de estabilidade em um planeta cada vez mais instável. A primeira grande verdade que a notícia revela é simples, mas poderosa. Conflitos em áreas sensíveis do planeta não permanecem locais por muito tempo. Quando a região do Golfo Pérsico entra em ebulição, o mundo inteiro sente. O Estreito de Hormuz, por exemplo, é uma das passagens marítimas mais estratégicas do planeta. Quando surgem ataques, ameaças e instabilidade ali, o alerta é global. E por quê? Porque não estamos falando só de navios e mapas. Estamos falando de petróleo, energia, abastecimento, comércio, fertilizantes, insumos industriais e alimentos. Estamos falando da circulação de riqueza em escala planetária. A reportagem deixa claro que, mesmo sem um bloqueio formal, a simples ameaça ao tráfego marítimo já basta para elevar custos, pressionar seguros e aumentar os prazos do transporte internacional. Ou seja, não é preciso afundar metade da frota mundial para causar estragos. Basta tornar o ambiente arriscado. E aqui aparece uma lição central da guerra contemporânea. Hoje, muitas vezes, você não precisa vencer uma grande batalha naval para causar impacto estratégico. Basta tornar o mar imprevisível. Basta instalar medo, elevar o preço do risco e obrigar empresas, seguradoras e operadores logísticos a recalcularem tudo. É a coerção econômica funcionando por meio da insegurança marítima. A segunda placa torna tudo ainda mais sério para nós. O Brasil não é apenas um observador desse processo. O Brasil é diretamente afetado por ele. Segundo a reportagem, cerca de 95% do comércio exterior brasileiro passa pelo mar. E mais de 95% da produção brasileira de petróleo e gás está concentrada no espaço marítimo nacional. Isso significa que o mar não é uma fronteira distante. O mar é uma extensão da nossa economia. É onde circula a riqueza do país. É onde está boa parte da nossa segurança energética. Agora pense comigo.
Se o Brasil depende dessa estrutura para exportar, importar, produzir energia e sustentar cadeias produtivas, então qualquer instabilidade que afete a liberdade de navegação no mundo se transforma automaticamente em uma preocupação estratégica brasileira. É por isso que proteger o mar não é luxo militar, não é gasto supérfluo, não é vaidade institucional, é defesa da economia real, é defesa da soberania, é defesa da estabilidade nacional. Quando a reportagem traz a fala de que o Brasil precisa de capacidades navais adequadas para proteger suas próprias rotas marítimas, ela está na prática dizendo o seguinte: um país continental e marítimo como o nosso não pode terceirizar a proteção dos seus interesses mais vitais. Aqui o roteiro ganha profundidade geopolítica. Em um cenário em que o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico se tornam mais arriscados, o Atlântico Sul passa a ganhar relevância adicional. A matéria afirma que, quando essas regiões sofrem instabilidade, a porção sul do Atlântico surge como alternativa natural para a circulação marítima internacional, conectando América do Sul, África, Europa e Indo-Pacífico. Isso muda o jogo. Durante muito tempo, muita gente olhou para o Atlântico Sul como uma área secundária no tabuleiro global. Mas crises internacionais têm o poder de reposicionar regiões inteiras, e quando rotas tradicionais se fragilizam, áreas antes vistas como periféricas passam a se tornar estratégicas. É aqui que o Brasil ganha importância, porque o nosso entorno marítimo não é apenas grande, ele é vital. A segurança do Atlântico Sul interessa ao Brasil, mas pode passar a interessar cada vez mais ao comércio internacional como um todo. Em outras palavras, o nosso quintal marítimo pode se consolidar como um corredor de estabilidade em um mundo tomado por gargalos, riscos e tensões. Agora vem o ponto decisivo. Não basta ter uma posição geográfica privilegiada. É preciso ter capacidade de protegê-la. E é exatamente por isso que a notícia insiste na importância do poder naval. Proteger rotas marítimas exige monitoramento, presença, dissuasão e pronta resposta. Isso quer dizer navios de superfície, navios patrulha, submarinos, aviação naval, fuzileiros, sensores, sistemas de comando e controle e pessoal qualificado. Muita gente pensa em defesa apenas como reação a uma guerra aberta, mas a lógica estratégica moderna é mais complexa. Uma marinha forte não serve apenas para lutar quando o conflito explode. Ela serve para evitar que ameaças se consolidem. Serve para mostrar presença. Serve para proteger portos, plataformas, terminais, navios mercantes e áreas sensíveis. Serve para deixar claro que ali existe vigilância, capacidade de resposta e poder de negação do uso do mar a quem pretenda ameaçar interesses nacionais. A jogada de mestre, portanto, não é apenas ter mar. É ter mar protegido. É transformar geografia em poder real. A reportagem também toca em um ponto que costuma ser negligenciado no debate público. Defesa naval exige continuidade. Não se constrói uma força naval moderna com improviso, nem com sobras orçamentárias. Projetos de fragatas, submarinos, navios patrulha, sistemas eletrônicos, comunicações seguras e infraestrutura logística exigem planejamento de longo prazo. A notícia destaca que a descontinuidade de investimentos causa atrasos, aumento de custos, obsolescência e perda de capacidade operacional. Traduzindo, não adianta acordar para a importância do mar só quando o mundo entra em crise. Defesa é algo que precisa ser construído antes do caos. Quando a ameaça aparece, o tempo para começar do zero já passou. Por isso, a blindagem do Brasil não depende apenas de vontade política em momentos de tensão internacional. Ela depende de previsibilidade, de orçamento estável, de programas estratégicos mantidos com seriedade, de recomposição de meios, de manutenção da prontidão, de uma visão de Estado, não de governo. Outro ponto muito forte da matéria é o papel da base industrial de defesa.
Em um mundo sujeito a sanções, restrições tecnológicas e ruptura nas cadeias de suprimento, depender excessivamente de fornecedores externos é abrir mão de parte da própria autonomia. A reportagem argumenta que a prontidão de uma força naval exige não só meios e pessoal, mas também capacidade nacional de manutenção, modernização, reposição de estoques e adaptação tecnológica rápida. Isso significa que soberania não é apenas ter bandeira hasteada em navios. Soberania é conseguir produzir, integrar, manter e atualizar os instrumentos que protegem o país. É por isso que a notícia trata a base industrial de defesa como algo estratégico. Ela não fortalece só o poder militar. Ela reduz dependências, amplia a resiliência nacional e ainda pode gerar emprego, renda e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a defesa do mar também passa pela indústria, pela inovação e pela capacidade de o Brasil dominar tecnologias críticas. A matéria também mostra que o cenário atual mudou. Hoje, o poder militar não está apenas em grandes plataformas tradicionais, mas na integração entre drones, mísseis, sistemas autônomos, guerra eletrônica, proteção cibernética e monitoramento constante. O texto cita ainda o valor de sistemas como o SysGas e de soluções voltadas para a consciência situacional marítima. Mas há um detalhe importante. Tecnologia não substitui completamente o elemento humano. Pelo contrário, por trás de cada sistema avançado, existe doutrina, treinamento, logística, comando, pessoal especializado e capacidade de adaptação. A matéria enfatiza exatamente isso, ao mostrar que a guerra contemporânea exige profissionais qualificados, estruturas flexíveis e uma marinha capaz de transitar rapidamente de um cenário de paz para um de crise. Então, quando falamos em blindar o Brasil, não estamos falando apenas em comprar equipamentos. Estamos falando em desenvolver uma cultura estratégica de longo prazo. A jogada de mestre do Brasil não é uma fórmula mágica que elimina crises globais. Nenhum país tem esse poder. Mas o Brasil pode, sim, reduzir drasticamente sua vulnerabilidade a essas crises e até aumentar seu peso estratégico no sistema internacional. Como? Fortalecendo o poder naval, protegendo a Amazônia Azul, ampliando sua presença no Atlântico Sul e consolidando uma estrutura de defesa marítima capaz de garantir segurança, vigilância, dissuasão e pronta resposta. E essa estratégia ganha ainda mais força quando entra em cena a margem equatorial. A reportagem mostra que essa nova fronteira energética amplia as exigências de presença, proteção e infraestrutura na costa brasileira. Ela pode representar crescimento, investimentos, empregos e fortalecimento de cadeias logísticas, especialmente no Norte e no Nordeste. Mas também aumenta a responsabilidade do Estado em fiscalizar, proteger e responder com rapidez. Ou seja, o Brasil não está apenas defendendo o que já tem. Está se preparando para proteger aquilo que poderá definir seu peso econômico e estratégico nas próximas décadas. Se o Atlântico Sul se tornar cada vez mais relevante, se a segurança marítima global continuar pressionada e se o Brasil souber combinar presença naval, investimento contínuo, base industrial de defesa e domínio tecnológico, então estaremos diante de algo muito maior do que uma política de defesa. Estaremos diante da construção de uma posição estratégica nacional. Não é exagero dizer que, em um mundo cada vez mais convulsionado, a segurança marítima brasileira pode se transformar em uma das principais garantias da nossa autonomia. E mais, pode projetar o Brasil como um polo de estabilidade, conectividade e resiliência. O gigante não precisa apenas acordar, ele precisa vigiar o próprio mar. Agora eu quero saber a sua opinião. O Brasil está dando ao poder naval a importância que ele realmente merece? Porque, quando 95% do comércio exterior e mais de 95% da produção de petróleo e gás dependem do mar, proteger nossas rotas marítimas deixa de ser tema de nicho e passa a ser assunto de soberania nacional. Você acredita que investir mais em presença naval, tecnologia, submarinos, fragatas,
patrulha e proteção da Amazônia Azul é o caminho certo para reduzir o impacto das crises internacionais sobre o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate não é apenas sobre defesa. É sobre economia, energia, futuro e independência nacional.